Dinossauros. As mais sofisticadas, melhor equipadas e mais adaptadas máquinas de sobrevivência que a natureza já criou. Eles foram muito bem sucedidos. 165 milhões de anos de evolução deram a esses gigantes pré-históricos armas, defesas e sentidos muito mais avançados do que os de qualquer animal moderno. Agora, a tecnologia de ponta nos permite mergulhar no interior de seus corpos para revelar como a adaptação nos fez mais fortes, espertos e durões. A anatomia de um dinossauro. Gerações. Os dinossauros foram os seres vivos máximos do planeta. Eles sobreviveram por mais de 165 milhões de anos. A chave do sucesso deles era o corpo bem projetado por fora e de bioengenharia precisa por dentro. Sua fisiologia avançada era orientada por uma coisa: a adaptação, resultado da seleção natural e sexual. Por mais de 10 milhões de gerações, esses gigantes se aprimoraram incessantemente, criando um dinossauro melhor que o outro. A seleção natural elimina aqueles animais que não são espertos o bastante para as tarefas que têm que fazer. Elimina os inaptos e favorece aqueles que têm o poder cerebral para cumprir todas as tarefas mais complicadas. Evoluir significa que algumas espécies prosperam e outras são levadas à extinção. E entre animais com armamentos tão perigosos, a competição pela sobrevivência pode ser mortífera. Fim da primavera no período Cretáceo. A adolescência era uma época crítica para os dinossauros, que se preparavam para acasalar. Alguns tinham sucesso, outros não. No cálculo darwiniano, você pode ser o melhor caçador da área, mas se não puder atrair e se unir a uma parceira desejável com genes desejáveis, você é um perdedor. Um perdedor cujos genes estão prestes a chegar ao fim da linha. Acasalar é um assunto sério, com repercussões significativas. O macho olhando para as fêmeas. Uma fêmea olhando para os machos. O que estão fazendo, sem pensar conscientemente, é avaliar os genes potenciais do outro. Os seus genes são bons? Os seus genes misturados com os meus genes vão gerar filhotes saudáveis e competitivos? Os dinossauros davam muitos sinais de que haviam alcançado a maturidade sexual. A crista de um parassaurófalo adolescente ficava completamente desenvolvida. Os chifres do Triceratops, que eram 2 toquinhos virados para trás, tornavam-se armas letais apontando para frente. E o Tiranossauro Rex começava a reivindicar um território próprio. Os machos, às vésperas da maturidade, lutavam para provar que tinham os requisitos necessários. As fêmeas escolhiam cuidadosamente. Só os mais fortes, mais adaptados ou mais espertos serviriam. Mas quando se fala em reprodução, há uma coisa fundamental: a sincronia. A maior parte dos predadores de hoje só acasala no curto período do ano. Aliás, a maioria dos animais hoje acasala durante uns 2 dias, ou uma semana, ou 2. A raríssima exceção é aquela espécie peculiar de predadores, o Homo sapiens. A desova dos animais é quase sempre da primavera para o verão. Assim, os ovos ficam incubados durante o verão, durante a fase mais quente do ano, quando o clima é mais ameno para a produção da cria. Para saber quando acasalar, os dinossauros reagiam à mudança das estações. Nas semanas antes da época de acasalamento, ocorriam mudanças hormonais significativas no corpo do dinossauro causadas pela ação do tempo, como a duração do dia, por exemplo. Quando o inverno acabava, os dias ficavam mais longos. Sensores atrás dos olhos dos dinossauros respondiam à mudança da luz, transmitindo informações cruciais para o cérebro.
Um sinal fazia com que a glândula pituitária liberasse o hormônio gonadotropina. Esse é o hormônio que prepara o corpo para a produção de ovos ou esperma. Os hormônios estimulantes também disparavam mudanças dramáticas no comportamento, bem diferentes nos machos e nas fêmeas. Para as fêmeas, significava estocar mantimentos para gerar a prole. Para os machos, significava descobrir como derrotar os outros machos no jogo da reprodução. Eles ficavam mais alertas, mais visuais, ficavam mais agressivos, mais brigões. Aquilo detonava uma cascata de grande complexidade social que seria muito legal assistir. Com os hormônios correndo pelas veias, as armas daqueles carnívoros ficavam ainda mais mortíferas. Entre 15 e 18 anos, a taxa de mortalidade de carnívoros como o tiranossauro aumentava 5 vezes. Era a idade em que os machos adolescentes começavam a desafiar os mais velhos e experientes. As batalhas começavam por causa de uma fêmea e podiam rapidamente se transformar numa luta mortal. Era como uma iniciação, como um teste pelo qual o macho precisava passar para ter o privilégio de acasalar com a fêmea, o privilégio de se reproduzir. Havia lutas por todo o território, para reivindicar direitos e, claro, impressionar as fêmeas. Eram demonstrações de força feitas para mostrar quem tinha os melhores genes. Felizmente, na maioria das vezes, o objetivo não era a morte do oponente. A ideia é passar os seus genes para a geração seguinte. A evolução tende a favorecer um tipo de demonstração entre membros da mesma espécie que não seja necessariamente letal, mas que deixe claro que o vencedor da competição tem algo melhor do que o outro, que ele é mais saudável, ou que tem uma constituição mais vigorosa, sinalizando uma situação interna superior, mais saudável. O que observamos no reino animal atual é que os animais que têm estruturas diferenciadas usam isso como um sinal sexual, um cartaz de propaganda durante a época reprodutiva. Com suas 6 toneladas, o Triceratops era o maior encrenqueiro do Cretáceo. Para esse brigão, o herbívoro mais poderoso de todos os tempos, evolução significava mais força, resistência e agressividade. E eram exatamente esses traços que as fêmeas buscavam nos machos. O folho do Triceratops formava um escudo defensivo. Um folho grande era sinal de força e poder, mas trazia uma vantagem a mais. O folho pode ter evoluído como uma medida defensiva contra predadores, como um traço distintivo da espécie. Mas não há motivo para duvidar que tenha sido aproveitado no processo evolutivo como um atrativo sexual. Será que o folho de um triceratops, como as penas da cara de um pavão, era um sinal de virilidade? Uma pista é que ele mudava de cor. O osso que formava este escudo era permeado por uma malha de artérias e veias. Nos momentos de estresse ou excitação, quando os hormônios eram liberados na circulação, as artérias no pescoço dilatavam e o sangue fluía para o folho, deixando o vermelho sangue. Era uma exibição ritualizada, com um único objetivo. Eles precisavam mostrar às fêmeas que eram os maiores, mais saudáveis e talvez os mais espertos dos machos que haviam conquistado o direito de se reproduzir ao se provarem merecedores. Conquistar o direito de se reproduzir significa conquistar o direito de impactar o futuro de sua espécie. Havia uma espécie de dança cuja coreografia eles aprendiam desde pequenos. Eles vinham e entrelaçavam os chifres e aí começavam a empurrar. E quando o macho encontrava o outro, podia-se esperar uma luta longa, prolongada. Não era só bufar, e eles bufavam muito, e raspar o chão. Mas um empurrava o outro.
Era quase uma queda de braço usando seus chifres. Para machos com chifres de mais de 1 metro, 6 toneladas de músculos e um sólido escudo ósseo, competir por uma parceira era uma coisa arriscada. Mas para uma fêmea criar a próxima geração, teria de enfrentar trabalho pesado e encarar situações de vida ou morte. Então, um erro poderia gerar uma ninhada indefesa num mundo brutal, onde os filhotes não teriam chance. Durante o Cretáceo, os dinossauros evoluíram até se tornarem as criaturas fisiologicamente mais avançadas da história do planeta. Um Sauroposeidon podia atingir até 18 metros de altura, despontando acima de seu território. O Quetzalcoatlus era um réptil voador do tamanho de uma girafa. E o Tiranossauro Rex era o carnívoro mais poderoso que já pisou sobre a face da Terra. Todos estes traços foram resultado da evolução, da adaptação ao longo de milhões de gerações. Mas a evolução é dura e implacável, especialmente para os machos. Tanto a seleção natural quanto a seleção sexual deixam os fracos e tímidos para trás. A maior parte dos machos provavelmente não conseguia acasalar. Então, se você era um macho, o problema era entrar para aquela pequena porcentagem que ia conseguir passar seus genes à próxima geração. A evolução não gosta de perdedores. Ela só funciona quando os melhores genes são transmitidos à próxima geração. É a lei da selva. E o vencedor leva tudo. O cálculo darwinista é esse. Se temos um grande grupo de fêmeas que você pode controlar sendo macho, então vai se arriscar e lutar contra outro macho. O prêmio é bom. Se vencer, 20, 30, 40 filhotes serão seus. A recompensa podia ser grande para um macho de sorte, mas acidentes fatais podiam acontecer, e aconteciam. Tentar mandar no bando podia acabar mal. Muito mal para um jovem macho. Fêmeas tinham suas próprias preocupações. Elas precisavam se preparar para trazer uma nova geração ao mundo. Uma nova geração que precisava ser um pouco melhor do que a anterior. Registros fósseis mostram que os dinossauros precisavam se preparar para acasalar bem cedo. O que encontramos em comum em todos os dinossauros é que eles começavam a se reproduzir quando ainda estavam crescendo. E isso nos revela como a vida era frágil naquela era. Os dinossauros podiam ser jovens, mas tinham muito trabalho a fazer. Precisavam assegurar boa saúde, boa alimentação e uma boa nutrição para seus ovos não fertilizados. Conforme os grandes dinossauros cresciam, chegava a um ponto onde passavam a empregar alguns recursos não apenas em seu crescimento, mas na reprodução. Tanto para um carnívoro quanto para um herbívoro, o segredo são as calorias. Para ser uma mãe bem-sucedida, as fêmeas precisavam de muitos nutrientes. Isto significava folhas novas e muito calóricas e brotos. Ou, se fosse carnívora, mais carne vermelha. Sem isso, nada de ovos. A fêmea precisava estocar recursos o tempo todo. Muitas proteínas, muitas gorduras, muito cálcio. Todos estes materiais precisavam ser armazenados no corpo para que ele estivesse pronto para começar a produzir ovos assim que ela acasalasse. As fêmeas tinham hormônios para estimular o fígado e enviar a gema para os ovários. Quando o ovo era fertilizado, a gema fornecia nutrição suficiente para manter vivo um embrião de dinossauro por até 3 meses. E a futura mamãe dinossauro também precisava de cálcio para formar a casca dos ovos. A casca de ovo do dinossauro era composta de carbonato de cálcio. Assim como os ovos das aves de hoje e os ovos de crocodilos têm estas cascas duras de carbonato de cálcio. E é essa casca que protege o embrião em desenvolvimento. Uma única fêmea de Sauroposeidon produzia de 300 a 500 ovos a cada temporada. Isso exigia muito cálcio, um mineral de baixa corrência nas plantas do Cretáceo. Então, como é que aquele Leviatã, uma criatura que precisava de quase 400 mil calorias por dia apenas para sobreviver, conseguia manter-se vivo e ainda obter nutrientes suficientes para se reproduzir?
Ele precisava comer mais na primavera, quando a proteína nas plantas estava mais disponível e mais fácil de digerir. O cálcio não era muito abundante em muitas plantas, então era preciso comer muito. Precisavam focar em comida de alta qualidade, plantas de alta qualidade, flores, brotos, folhas jovens, para tentar conseguir estes minerais, estes nutrientes, para formar os bebês. Com o apetite voraz do Sauroposeidon, mínimas quantidades de cálcio iam se acumulando. Pouco a pouco, tudo era armazenado em seus ossos, especificamente no osso medular. O osso medular é uma formação muito especial que existe só nas fêmeas em idade reprodutiva e é gerada para armazenar cálcio para o carbonato de cálcio das cascas de ovos que elas vão produzir. O osso medular é uma massa esponjosa que se forma dentro dos ossos longos das pernas das aves. Ele não tem uma função estrutural. É um reservatório de cálcio e outros minerais utilizados na produção das cascas dos ovos. Uma vez armazenado no osso medular, o cálcio e os minerais podem ser facilmente disponibilizados e enviados para onde são necessários. Então era aí que começava o desenvolvimento. O desabrochar de algo que ia de uma única célula até um animal quase do tamanho de uma baleia. E precisava acontecer sem nenhuma falha. No Sauroposeidon, a evolução favoreceu mais uma coisa: a produção de um número enorme de ovos todos os anos. E cada um dos ovos exigia recursos. Depois de acasalar, a fêmea Sauroposeidon começava a gerar os ovos. E os ovos são caros. Precisavam de proteína, gordura e cálcio. Cálcio para os ovos do futuro embrião, cálcio para a casca dos ovos. Cada fêmea de Sauroposeidon botava centenas de ovos a cada temporada. Só que muitos ovos eram devorados antes de eclodir, e a maioria dos recém-nascidos era devorada por carnívoros famintos. O Tiranossauro Rex, por sua vez, evoluiu de maneira completamente diferente. Era um carnívoro poderoso, inteligente e bem equipado. E além de predador, era também carniceiro. Uma fêmea pronta para transmitir seus genes iria escolher um macho com uma boca enorme, uma mordida forte e dentes duros como o aço. O Sauroposeidon era um herbívoro. A estratégia evolutiva desse gigante era gerar centenas de ovos na esperança de que talvez um ou dois conseguissem chegar à idade adulta. Para formar ovos e embriões, eles precisavam consumir milhares de calorias de plantas. O Tiranossauro Rex era um carnívoro. Para produzir ovos, ele também precisava de nutrientes, cálcio e proteína. Mas a fêmea não obtinha o cálcio mascando plantas, e sim triturando ossos. Ossos de herbívoros. O tiranossauro podia processar muito mais de sua presa, podia digerir mais, podia aproveitar até o tutano ou os nutrientes do tutano, podia até digerir um pouco do próprio osso. E existem provas de que o Tiranossauro Rex obtinha o cálcio direto dos ossos dos herbívoros. Temos fezes de tiranossauros, temos cropólitos, fezes fossilizadas de tiranossauros. E elas contêm partículas pulverizadas de ossos de dinossauros herbívoros. Então eles mascavam, trituravam a carne, os órgãos e os ossos e engoliam tudo aquilo. E os ossos saíam todos digeridos nas fezes dos Tiranossauros Rex. A fêmea de Tiranossauro Rex precisava armazenar o cálcio que estava consumindo. E como um Sauroposeidon, ela armazenava esse cálcio no osso medular. Manter-se forte era imperativo para uma fêmea acasalar, já que, em comparação com o macho, ela tinha bem menos oportunidades de acertar na reprodução. As fêmeas já nascem com uma certa quantidade de óvulos. Então elas têm um número específico do que eu chamo de passagens para a eternidade. Enquanto que os machos produzem milhões todos os dias, eles produzem mais esperma e as fêmeas só têm aqueles óvulos e precisam investir seu tempo e os recursos de seu corpo no desenvolvimento desses óvulos. A evolução também se preparou para esta diferença entre machos e fêmeas.
Uma das coisas interessantes sobre dinossauros em geral, incluindo o tiranossauro, é que, se olharmos seu esqueleto, notamos que existe um tipo com ossos maiores que o do outro. Acontece que aqueles grandes, os mais imponentes, os mais assustadores de todos, eram as fêmeas. Para um Tiranossauro Rex fêmea, encontrar o parceiro certo para gerar uma ninhada saudável, para passar aquele traço que pode ser o diferencial decisivo à prole, não era fácil. Os Tiranossauros Rex viviam uma existência solitária. Poucos indivíduos vagavam por extensas áreas. Quanto maior o animal, menores as populações que aquele território, que aquele ecossistema consegue suportar. Então, sabe, entrar em contato, machos e fêmeas entrando em contato, pode ser uma ocorrência rara. Havia pouca competição direta entre machos. Para os tiranossauros machos, a maior questão era proteger seu território dos intrusos e encontrar cada fêmea em seus domínios. Eu acho que o sentido do olfato permitiria a um macho perceber uma fêmea fértil a muitos quilômetros de distância. Um tiranossauro foi um dos maiores e mais poderosos predadores que já andaram sobre duas pernas. Mas um macho à procura de uma fêmea devia ser cauteloso e se manter a uma certa distância até surgir o melhor momento. A coreografia da corte do Tiranossauro Rex deve ter sido interessante de assistir. Pense num macho desconhecido tentando ser aceito por uma fêmea. Ela o observaria, fazendo cálculos darwinistas. Este é o tipo de macho com que eu quero combinar meus genes para a próxima geração? O tiranossauro não era apenas enorme e feroz, mas também inteligente. A corte seguia uma série de regras rígidas. E a fêmea precisava receber os sinais certos do macho. Então gastavam um bom tempo, sabe? Um período de vários dias, semanas, e começavam a procurar um ao outro. Vamos nos conhecer, vamos ficar juntos. Não sei, talvez jantar e ver um filme. Para um Tiranossauro Rex macho, existia ainda outro problema quando se tratava de impressionar uma fêmea. A fêmea do Tiranossauro Rex tinha um corpo bem semelhante ao do macho, mas era de 10 a 30% maior, o que significa mais forte, ou seja, que no corpo a corpo, a fêmea sempre ia levar a melhor. Um macho sozinho tentando atrair uma fêmea estava definitivamente correndo risco. Interpretar corretamente os sinais do sexo oposto podia ser a diferença entre a vida e a morte. Se pensarmos que os machos tinham, sabe, apenas 2/3 do peso de uma fêmea, do tamanho de uma fêmea, se houvesse qualquer desentendimento, a fêmea iria vencer. Esta diferença de tamanho ocorria na maior parte dos dinossauros, mas no caso dos Tiranossauros Rex, ela era extrema. O perigo é que se ele a irritasse pra valer, acabaria virando o almoço dela. Até para um macho que havia chegado tão longe, quase recebendo o grande prêmio pelo seu esforço, este último desafio podia ser fatal. Ali ele estava na zona de perigo, desafiando a morte. Se a fêmea o rejeitasse agora, ela podia fazer picadinho dele e esse seria seu fim em termos de cálculos darwinistas. Mas no final, apesar dos muitos perigos, o Tiranossauro Rex mais forte e mais bem adaptado transmitia seus genes à geração seguinte. Uma geração que seria um pouco mais esperta, mais forte e talvez mais resistente que a de seus pais. Para os machos, apenas os mais fortes ou mais hábeis ganhavam o direito à recompensa. E apenas seus genes eram passados adiante. Um chifre maior, um folho mais forte, garras mais afiadas, melhor audição, visão ou olfato. Os genes de características menos úteis em algum momento chegavam ao fim da linha. Os fósseis nos ensinam muito a adaptação dos dinossauros, mas pouco revelam sobre seus rituais de acasalamento. Se imaginarmos os grandes tiranossauros de 3, 4 toneladas fazendo danças de acasalamento, você sabe, é um pouco estranho. Mas o que sabemos com certeza é que os riscos do acasalamento eram reais. Os fósseis mostram sinais de ferimentos sérios ou mesmo fatais. Caudas partidas, costelas e vértebras fraturadas, crânios mordidos.
Os dinossauros criavam a próxima geração sob seu próprio risco. Se haver uma tentativa de acasalamento por parte do macho, ele precisava ter certeza de que a fêmea estava receptiva. Porque se ela não estivesse, ela podia dizer não de um jeito mais dramático, para não dizer fatal. Existe uma razão para a evolução ter colocado as fêmeas no comando. Quando se trata de reprodução, elas é que fazem o trabalho pesado. Então, elas devem decidir quais traços devem sobreviver e quais devem simplesmente sumir. A fêmea é de fato o elo vital da corrente, é a que vai gerar os filhotes. Aquele pouquinho de esperma vai percorrer um longo caminho e a maioria dos machos talvez não se reproduza. Como os animais hoje em dia, a maioria dos dinossauros machos brigavam por uma chance de se reproduzirem. As fêmeas procuram um macho que possa provar mais força, resistência e talvez mais sagacidade do que os outros. Mas às vezes a evolução toma uma direção diferente e premia traços muito especializados e atípicos. Fisicamente, a crista do Parasaurófalo era inútil como arma. Era oca e frágil e tinha apenas 1/4 de centímetro de espessura. Mas como ferramenta de comunicação, era uma forma de defesa extraordinariamente eficaz, capaz de transmitir mensagens complexas alertando sobre perigo ou dificuldade. Por mais de 1000 gerações, a crista cresceu em tamanho e o som que ela emitia ficou mais grave, com frequências mais baixas, capazes de percorrer longas distâncias. A habilidade de comunicação altamente desenvolvida se tornou uma vantagem evolutiva importante. E em pouco tempo, as fêmeas só queriam acasalar com os machos dotados de belas cristas. Era um órgão gerador de som. Sua única função era emitir sons específicos quando o ar passava por dentro do tubo. E como cada espécie tinha um formato específico, cada espécie tinha seu próprio som. Mas como exatamente a evolução criou uma crista óssea capaz de produzir sons que viajavam quilômetros? A resposta é simples. Para um parasaurófalo, os mesmos traços que possibilitavam a sua sobrevivência num mundo selvagem, logo se tornam os traços que atraíam uma parceira. Para um macho saudável, um instrumento de comunicação era também a ferramenta perfeita para atrair o sexo oposto. Era uma estrutura semelhante a um trombone sobre a cabeça e era usada para produzir música durante a corte. Os machos chamavam durante o período de acasalamento, tentando seduzir diversas fêmeas. E as fêmeas desafiavam os machos a se colocarem à prova, porque o ponto central da corte é que os machos mentem e as fêmeas são céticas. Então as fêmeas céticas provocam os machos a mostrar cada vez mais provas e provas e provas, para persuadirem as fêmeas a acasalar. Isto se chama seleção sexual. E como na seleção natural, ela significa que as fêmeas escolhem traços nos machos que tornam a sobrevivência da sua prole mais provável. Multiplique estas escolhas por milhares de gerações, e de repente as garras dilacerantes dos deinônicos estavam mais afiadas, rápidas e fatais. Os chifres dos triceratops estavam mais compridos e seu escudo mais resistente. E a crista do Parasaurófalo havia evoluído, e suas habilidades de comunicação estavam cada vez mais desenvolvidas. A grande preocupação de uma fêmea de Parasaurófalo no período reprodutivo seria conferir os machos. Ou seja, procurar quais pareciam ser os mais saudáveis e, portanto, potencialmente melhores pais da próxima geração. A evolução não só aperfeiçoou as habilidades de emitir sons do Parasaurófalo, ela também selecionou os genes para aprimorar sua capacidade de escutar e interpretar tais sons. Vários parasaurófalos machos ficariam emitindo chamados muito altos, muito roucos, de um tipo muito especial. E a fêmea ficaria avaliando a qualidade do chamado, avaliando o som, que poderia representar o quanto o indivíduo era saudável, a sua habilidade de ser preciso na geração daquele som, porque isso mostrava que era uma criatura com uma mente saudável, com todos os genes apropriados para aquela fêmea. Os machos com as maiores cristas podiam produzir frequências mais ricas e graves, sons que podiam viajar quilômetros. Essas baixas frequências se tornavam especialmente atraentes para as fêmeas. De
Diversos parasaurófilos competiam uns com os outros com esses chamados sonoros. E as fêmeas talvez respondessem dizendo: "Ei, garotão, essa música é linda, você é o cara certo pra mim." Modificações genéticas ao longo do tempo equiparam os parasaurófilos para captar e emitir sons de baixas frequências. Com o tempo, eles desenvolveram a capacidade de enviar e receber vibrações de frequências extremamente baixas, chamadas infrassom. Parece que cada espécie tinha sua própria série de notas. Podia haver até 5 diferentes espécies de parasaurófilos vivendo no mesmo lugar. Então, num período reprodutivo, poderíamos ouvir 5 diferentes orquestras, 5 diferentes registros de sons de corte. E seria possível sentir o som com os pés, já que eles emitiam notas muito graves. Mas o parasaurófilo era a exceção, não a regra. Para a maioria das fêmeas do Cretáceo, encontrar um macho que fosse mais forte, mais sagaz e com mais armas de ataque e defesa que os outros era crucial. Mas não era só isso. Para um Tiranossauro Rex macho, sobreviver até a idade adulta era um sinal de que ele teve uma boa criação. Sem dúvida, também havia desenvolvido boas habilidades de caça. E provavelmente até aprendido a se agachar quando era filhote para fugir de um Quetzalcoatlus. Em outras palavras, ele não teria chegado tão longe sem bons genes para transmitir. Mas evolução não dependia só de acasalamento. Também precisava garantir que aqueles valiosos ovos realmente eclodissem e que os filhotes crescessem. No mundo pré-histórico do Cretáceo, vagavam criaturas imensas, impressionantemente assustadoras e inacreditavelmente bizarras. Mas todo dinossauro, não importa o quão radical fosse, nascia de um ovo. E a evolução, além de garantir a ele um corpo engenhoso, lhe proporcionava um dos ovos mais avançados da história deste planeta. O ovo é como uma cápsula espacial. Tudo que o embrião vai precisar está ali dentro. E a evolução cuidou de mais uma coisa. A casca de um ovo de dinossauro era como um capacete de motociclista, capaz de suportar fortes impactos. E para proteger ainda mais o embrião, criou o albume, ou clara do ovo. A clara do ovo é como um gel e tem múltiplas funções, pois manter o embrião em desenvolvimento úmido. Mas ela também age na absorção de choque, porque se o ovo é sacudido, você não vai matar o embrião que está crescendo com um choque súbito. Um ovo bem estruturado aumenta as chances do embrião conseguir nascer. E ao crescer, esse indivíduo transmitirá as mesmas características genéticas que o salvaram nas primeiras semanas de vida. Dentro de sua pequena casa, uma única célula fertilizada se dividia rapidamente. As novas células se tornavam uma miríade de tecidos que iriam criar os ossos, a pele, os nervos e os órgãos. A divisão celular também formava o cérebro, os sentidos e as armas necessárias para proteger o dinossauro ao crescer. Na fase embrionária, diferenças genéticas mínimas, mudanças que podem afetar um traço em 1 bilhão, faziam a diferença entre um filhote que iria sobreviver e um que seria engolido, pisoteado ou mesmo que morreria de fome. Poder ver um Tiranossauro Rex bebê saindo do ovo deve ser algo comparável à emoção de viajar pelo espaço. Quer dizer, talvez eu pagasse um pouco mais para ir ao espaço do que para ver o Tiranossauro nascer, mas não muito mais. A era dos dinossauros foi uma era de biodiversidade sofisticada. Diversidade que prova uma coisa: a evolução cria não apenas uma, mas muitas estratégias de sobrevivência. Mas para uma criatura, a estratégia criada parece cruel. Ao longo da vida, uma fêmea de Sauroposeidon produzia milhares de ovos, mas só 2 ou 3 filhotes sobreviviam até a idade adulta. Isso quer dizer que muitos, quase todos os filhotes seriam mortos e comidos pelos predadores.
Perder praticamente todos os seus filhotes para os carnívoros pode parecer um pesadelo evolutivo. Mas, na verdade, é o oposto. Aquele sobrevivente, 1 em 3.000, podia carregar a característica distintiva que lhe dava a habilidade de fugir rapidamente enquanto seus irmãos eram devorados. Ou podia ter herdado uma combinação genética que permitisse que ele crescesse mais forte, maior e talvez um pouco mais veloz. O Sauro Poseidon provavelmente cavava seu ninho fazendo um buraco com a pata traseira, agachava, botava alguns ovos, talvez 5 ou 6, talvez uma dúzia, cobria o ninho e saía andando, esquecendo-se dele. Por meses, os ovos do Sauro Poseidon ficavam abandonados à própria sorte, aquecidos e protegidos apenas por terra e folhas em decomposição. Os ninhos eram campos de extermínio. Acredito que muitos ninhos de Sauro Poseidon eram destruídos pelos predadores antes que os bebês pudessem eclodir. E mesmo com tantas adversidades, os Sauros Poseidons prosperaram por mais de 15 milhões de anos. Eles são uma história de sucesso evolutivo. Mas alguns cientistas acreditam que eles poderiam ter ido mais longe ainda. Se eu fosse projetar um Super Sauro Poseidon, daria a ele um cérebro maior porque o investimento seria insignificante. Estamos falando de alguns quilos a mais no animal de 40 ou 50 toneladas, mas se fosse mais inteligente, ele cuidaria mais dos filhotes. Os bebês seriam mais espertos e ele gastaria menos recursos na reprodução e mais recursos no crescimento. Crescer mais quando já se pesa 50 toneladas parece impossível, mas não é. Se eu quisesse criar um Sauro Poseidon de 200 toneladas, colocaria mais 3 quilos de cérebro. Nenhum animal terrestre jamais atingiu 200 toneladas, mas a evolução manteve os dinossauros vivos por 165 milhões de anos. Eles se adaptaram a um mundo de tremendas mudanças geológicas e extremas temperaturas globais. Um mundo onde quase nada permanecia igual. Mas então, uma catástrofe veio do céu. Um meteorito que atingiu a Terra. Depois da era dos grandes dinossauros, essas criaturas enormes e magníficas aparentemente deixaram de existir. Mas as coisas não são sempre o que aparentam. Talvez os dinossauros ainda estejam aqui. Talvez estejam à nossa volta. As pistas estão por toda parte. Um Sauro Poseidon podia erguer sua cabeça maciça a mais de 18 metros de altura. Mas isso só era possível porque os ossos de seu pescoço eram muito leves e quase 85% deles eram ocos. Uma vértebra do pescoço do Sauro Poseidon tinha mais de 1 metro de comprimento, mas era quase toda cheia de ar. Um Tiranossauro Rex atingia 7 toneladas. Era tão grande quanto uma orca. Mas como o Sauro Poseidon, seus ossos tinham espaços vazios em forma de colmeia. E há mais uma pista. Os pulmões do Deinônico, do Tiranossauro Rex e do Sauro Poseidon eram projetados da mesma maneira que os de um ser vivo que vemos todos os dias à nossa volta. Se olhamos para o sistema respiratório, não se parece com um dos mamíferos. É como o de algo muito menor, muito mais delicado, como o das aves. Graciosas, flutuando na brisa, elas estão entre as criaturas mais bem adaptadas e mais comuns a habitarem a Terra. As aves, quase certamente, descendem dos grandes dinossauros. Todos sabem que as aves têm ossos ocos. Muitas pessoas pensam que é uma adaptação para o voo, mas nem todo mundo percebe que as aves herdaram os ossos ocos cheios de ar de seus ancestrais, os dinossauros. No mundo todo, as aves, como os dinossauros, vivem em praticamente qualquer nicho, qualquer ambiente. Na floresta tropical, nas montanhas e no litoral. O avestruz, com 2,75 metros de altura e 136 quilos, é a maior ave atual. Pode parecer pouco em comparação com o Tiranossauro Rex ou com o Sauro Poseidon. Mas o design biológico que dá às aves a habilidade de se erguerem no ar, de manobrar no voo e se reproduzirem, era claramente encontrado nos dinossauros.
São traços genéticos que permitiram aos dinossauros crescerem como gigantes ou sobreviverem num mundo de assassinos brutais. Características adquiridas em 165 milhões de anos de evolução e que não iriam simplesmente desaparecer. As ferramentas que já serviram tão bem aos dinossauros se adaptaram para exercer novas funções nas aves modernas. Os dinossauros tinham ossos ocos para crescer muito. As aves os usam para reduzir o peso. Os dinossauros usavam os sacos aéreos para movimentar e manter erguidos seus imensos pescoços. As aves usam os sacos aéreos para se manterem no ar por longos períodos. De muitas maneiras, a única diferença entre dinossauros e pássaros está na escala. E há evidências de que muitos dinossauros terrestres tinham quase tudo o que é preciso para voar. Os braços e mãos do Deinônico funcionavam de maneira muito parecida com as asas de um pássaro. Para o Deinônico, esse movimento em alta velocidade possibilitava que a garra cravasse fundo na carne da vítima. Numa ave, o mesmo osso permite às asas baterem com a mesma velocidade, o que é a chave para o voo. Os braços do Deinônico eram especializados e parecidos com os das aves modernas. Como uma ave moderna, eles tinham a habilidade de dobrar os braços para o lado como se fossem asas. É a mesma habilidade que permite às aves voarem hoje. As asas de um pássaro em voo são um exemplo vivo das garras do Deinônico em ação. Olhe para uma ave na natureza, movendo as asas para trás e para frente. O padrão das articulações, o ângulo das articulações nas asas das aves é muito parecido com o padrão que vemos no Deinônico. E há uma última pista. Uma pista que conecta quase definitivamente aves e dinossauros. E é o que você menos esperaria. É o que os cientistas chamam de fúrcula, e nós de osso da sorte. Hoje, o osso da sorte só existe nas aves, mas praticamente todos os dinossauros carnívoros ferozes tinham também. Enfim, a evidência aponta para uma única conclusão. O poderoso Tiranossauro Rex, o astuto Deinônico, o gracioso Quetzalcoatlus, o gigantesco Sauro Poseidon. Todos eram aves imensas. Então, da próxima vez que você estiver à mesa, prestes a fatiar o peru de Natal, imagine o que o tataravô dessa ave teria feito com você. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.